Fala pessoal, bem-vindo a essa super live de hoje, que na verdade vai ser uma super consultoria sobre tudo que você quer fazer, tá certo? Tudo que você quer saber sobre SARMs. Hoje a gente vai falar sobre SARMs e eu sei que tem uma galera que está interessada nesse tema. É um tabu, né? É um tabu dentro do esporte, principalmente do ciclismo. Muitas pessoas se perguntam se pode tomar, se deve tomar, se realmente funciona, mas a gente vai tirar todas essas dúvidas agora com a Super Nutri Reise Cunha. Ela deve estar chegando aí assim que ela mandar o convite, eu aceito e a gente começa o nosso bate-papo. Importante, super importante, tá vendo esse aviãozinho aqui? Clica no aviãozinho e dispara essa live para o maior número de gente possível, o maior número de pessoas possível, que isso vai ajudar a espalhar todo o conhecimento que a gente tem. Então, juntos, a gente consegue fazer nosso esporte muito mais forte. Tá todo mundo conseguindo ouvir legal aí? Se estiver ouvindo, dá um joinha aí para eu saber se tá tudo beleza. E aí, Peu, show de bola. Tá todo mundo de boa? Tá conseguindo enxergar legal? Tá dando para ver legal? Peu mesmo aí é fã número 1, tá doido querendo. Doido querendo comprar os SARMs dele, que a gente vai ficar sabendo de tudo agora, se ele deve usar, se não deve, como deve usar, por aí vai. Daqui a pouco o Reise está chegando aí, vai começar a nossa live e a gente começar a bater papo. Muitas pessoas me mandaram várias perguntas, o número de SARMs é gigantesco, ele é conhecido também, às vezes, por um valor numérico, né, para poder dizer qual SARM é qual substância. A gente não vai entrar nesses detalhes, não. A gente vai estar conversando superficialmente sobre alguns deles, principalmente o que é muito usado para a galera do ciclismo, do endurance, do emagrecimento, que faz esse tipo de atividade física. Beleza? Todo mundo conseguindo ouvir legal? Dá um joinha aí para eu saber. E lembra de divulgar essa live para o maior número de pessoas. Isso vai ajudar muito, certo? Isso é que vai ajudar. Isso vai fazer atingir uma grande parte da população que faz esporte e que está carente de informação. Apesar de ter muita informação aí, boa e de graça na internet, mas também tem muita besteira e as pessoas estão ficando desinformadas quanto a isso. Fazendo um bocado de besteira, usando um bocado de substância que realmente não funciona, ou então que atrapalha no desenvolvimento, na performance, no emagrecimento e por aí vai. Então, fica atento, já manda para todo mundo aí que a gente vai compartilhar essa live com o maior número de pessoas, tá certo? Reise até agora não chegou, não sei o que está acontecendo. Xande, você que está aí na live, fala com o Reise aí, diga que eu estou esperando o convite dela. Vocês não deram o joinha, até agora nada. Tá todo mundo ouvindo legal? Manda o joinha aí para eu saber se está todo mundo ouvindo. Pronto, tá todo mundo assinando, então é porque tá beleza. Gente, outra coisa, quem quiser, dá um print na live, dá um print e manda para todo mundo, que hoje essa live vai bombar. Olha o número de participantes, está crescendo. É colocar um tema polêmico, todo mundo vai querer saber, todo mundo vai querer participar. Eu sabia que isso ia acontecer hoje. Cadê Reise? Será que deu chabu lá em Reise? Xande, você conseguiu falar com Reise? Manda aí uma mensagem para ela. Para a gente começar. Deixa eu ver se eu consigo entrar em contato aqui com ela. Acho que é tanta gente entrando que ela não está conseguindo entrar na live. Até agora nada. Vamos lá. Se Reise não aparecer, eu vou começar a falar um pouquinho para vocês, tá certo? Só que Reise é muito mais especialista nesse assunto do que eu. Ah, pronto, Reise chegou aqui, ó. Agora vai.
Oi, gente. Fala, Rei. Eu já estava pensando que... Eu não consegui entrar, aquele link não ia. Aí eu consegui agora. Agora eu falei, pronto que Reise não vai chegar aí. Vai me pegar Não, todo já mundo estava aqui. aqui, mas não estava conseguindo, tipo, aceitar o link, não ia. Show de bola. Você está conseguindo me ouvir legal, Reise? Tô te ouvindo bem. Pronto, todo mundo. Eu fiz uma pequena introduçãozinha, que a gente vai falar sobre os SARMs. Existe um valor numérico, geralmente, para poder identificar cada substância, né? Mas a gente não precisa entrar nesses detalhes. A gente vai Sim. pegar os SARMs mais conhecidos e mais perguntados. Gente, a gente separou porque foi muita pergunta. É falar desse tipo de tema, todo mundo quer saber, né? Principalmente pelo tabu, de saber se realmente funciona, se pode usar em provas, em competições oficiais, se pega no exame antidoping, se realmente é um doping, enfim. Então a gente vai estar falando logo no começo, da Cardarine e da Ostarine, que são os mais conhecidos, assim, mais utilizados para a galera do emagrecimento, musculação e da galera do ciclismo em geral. E ao longo da conversa, do nosso bate-papo, a gente vai falando sobre outros também, tá certo? De antemão, quero falar... Eita, a live de Reise caiu. Ficou travada. A Cardarine, ela é... Deixa eu ver aqui. Reise parou de vez, agora travou tudo. É bombar a live e acontece um bocado de coisa. É todo mundo fazendo live ao mesmo tempo. Dá nisso. Vou convidar ela de novo. Deixa eu ver se vai... Hoje tudo está acontecendo, Jesus. Bora lá. Vamos lá, que o Instagram está sabotando a gente. Falar um pouquinho da Cardarine, tá certo? Quanto resistir. A Cardarine é um SARMs que ela se liga aos receptores, ok? E isso vai fazer com que você tenha o efeito de um anabolizante sem ser o anabolizante. E, claro, com menos efeitos colaterais. Ela não é um suplemento alimentar, nem é um esteroide anabolizante. Porém, vai te dar também o benefício que o anabolizante te daria. Um pouco menos, na verdade, né? Porque se você faz o uso direto de testosterona, você teria muito mais ganho do que com a Cardarine. Mas ela também vai te dar um ganho muito, muito, muito bom. Pronto, oi, gente, voltei. Gente, não sei o que aconteceu. O Instagram tá doido, tá me derrubando. É porque tem muita gente, muita gente fica derrubando. E não é internet, eu já troquei a internet e aí... Agora foi o negócio, e não tá funcionando. Agora foi o celular que tá caindo, era só o que me faltava. Mas vamos lá, a gente vai conseguir, de um jeito ou de outro. Pode prender o celular que a gente vai conversando aqui. Eu estava falando com o pessoal sobre o efeito da Cardarine, principalmente no ciclismo, né? Porque ela não retém muito líquido, não é um anabolizante, ela não é um anabolizante, é bom deixar claro isso. É uma classe que está entre a suplementação... Os SARMs não são, né, Rafa? Os SARMs, eles não são considerados anabolizantes. No entanto, para quem compete aí, que faz testes, não sei como vocês chamam, isso, dá no doping. É proibido o uso pelas ligas, vamos dizer assim. Porque eles aumentam a performance. Então, tudo que aumenta a performance, que não é considerado natural, não pode ser usado. Exatamente. Agora, uma dica para a galera que faz competição e que tem o uso controlado e que não tem um antidoping, se você sabe, eu não estou indicando nem mandando ninguém tomar. Abra sua cabeça, viu, povo? Eu não estou mandando, eu estou dando um relato. Se as pessoas querem fazer uso, eu tenho que fazer o uso direito. Então, a gente já sabe, como a própria Reise falou, que vai sair no antidoping. Só que o efeito colateral do SARM, ele é bem menor do que um esteroide anabolizante. Bem menor. Agora, claro que tem efeito colateral. E você tem que saber usar. Principalmente, de modo geral, usando até 8 semanas, um ciclo de 8 semanas, você já precisa de uma PPC, que é a terapia pós-ciclo. E isso aí tem que fazer da forma mais correta possível, porque senão pode te trazer danos. A gente tem feito 4 semanas ou 6 semanas e não tem necessidade de fazer a terapia pós-ciclo, ou a TPC. E assim, a gente vê um resultado muito, muito bom.
Quem não me conhece, eu sou nutricionista, e nem tudo eu uso, nem tudo o tempo todo. A gente seleciona muito bem os pacientes que vão usar esses tipos de suplementos, porque, como o Rafa falou, não é anabolizante, não é nada disso, mas é uma classe vamos dizer, suplementos que ajudam a melhorar a performance e que, se não forem bem usados, pode ter um efeito colateral indesejado no corpo e na saúde daquelas pessoas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com dosagem, não é, Rafa? Às vezes as pessoas saem comprando aí de qualquer jeito e não sabem a dosagem que usa, extrapola a dosagem, extrapola o tempo de uso. Há diferença, gente, muito grande para mulher e para homem, porque a gente não tem o mesmo ciclo hormonal, não é igual, não é nem parecido. Então, meninas, fiquem muito, muito atentas. Com certeza. Falando um pouco da Cardarine, que é assim, a mais utilizada pela galera do ciclismo, gente, ela realmente aumenta o seu VO2, ela aumenta a sua resistência geral e parece o soro do super soldado. Você fazer uso, sua resistência muscular localizada melhora muito. Não é mito, não é isso. É verdade. Vai usar. Agora, tem umas doses recomendadas. Reise não pode sair receitando, prescrevendo doses. Eu estava pesquisando aqui que, de modo geral, a maioria das pessoas tomam, para poder ganhar resistência à Cardarine, usam 10 miligramas dia. Isso. Rafa, e é importante a gente falando de dosagem, porque eles geralmente são tomados de via oral, que é diferente, isso, não é? Dos outros esteroides anabolizantes que seriam injetáveis e que você precisa injetar uma dose muito alta no seu corpo. Então, às vezes até um pouquinho mais, viu, Rafa? O Cardarine eu já peguei gente usando até 25 miligramas e os estudos... Não, eu ia falar isso. E os estudos dizem que é seguro até 25 miligramas. É claro que a gente não vai dar uma dose de 25 miligramas para nenhuma mulher, né, gente? Isso é mais masculino. Mulher, a gente tem um cuidado a mais. Mas tanto eles, quanto o Cardarine, quanto o Ostarine, que a gente vai falar, o Andarine e o Ligandrol, que foi o primeiro, foi o precursor, né, quando surgiu na década de 90, que virou febre, porque antes disso as pessoas usavam muitos anabolizantes e tinham realmente, ficavam com hipogonadismo, com vários problemas na saúde por conta do uso exacerbado desses anabolizantes. E aí, quando surgiu o Ligandrol, que foi o primeiro, pelo menos o primeiro patenteado, o primeiro seguro e reconhecido pelos órgãos de saúde. As pessoas foram com muita sede ao pote. E depois que Rafa falar, que eu interrompo ele o tempo todo, né, Rafa? Não, nada disso. Pode falar sempre, se você eu vou falar. Então, depois que Rafa falar, eu vou falar também para vocês que não é só para melhorar a performance, que não é só para queima de gordura, aumento de massa muscular, resistência muscular, libido, que se usa os SARMs não, viu? Inclusive, a Bob fazendo a participação Bob sempre ele tem que participar. Certo já. Inclusive, um deles foi criado, estudado para uso para saúde. Mas fale, Rafa, conclua seu pensamento que depois eu conto essa história. Eu ia terminar a parte da grama, da dosagem, né? Que tem visto as pessoas usando 10 miligramas para aumento de performance cardiorrespiratória e resistência muscular localizada. E 20 a 25 miligramas para efetivar, para maximizar o efeito da queima de gordura. Porque ele trabalha muito na queima de gordura e no anticatabolismo, né? É uma substância muito anticatabólica. Então, a galera que está querendo perder peso, a galera que está fazendo uma dieta hipocalórica, o uso da Cardarine é ideal para poder segurar a sua massa magra. Porque a pessoa que está fazendo lá uma dieta, ela já está com um déficit calórico. E ela tende a perder massa magra. Ela tende a catabolizar. Usar a massa magra dela como fonte de energia. De uma forma geral, assim, para o público entender. Sim. E isso é ruim. Isso é ruim, porque senão a pessoa,
além de ter trabalhado muito para conquistar aquela massa magra, quando ela vai fazer um trabalho de definição muscular, ou então um gordinho, uma gordinha que está querendo perder peso, ela tem que tentar manter ou aumentar a massa magra. E aí que o SARMs é fantástico, porque ele consegue segurar a sua massa magra, e se você tiver com a dosagem de proteína e a intensidade correta lá no treinamento de força, você consegue até hipertrofiar. E aí você consegue ter ganhos secos com isso. Isso para o ciclismo também é show de bola, porque o atleta que está começando uma temporada, ele já vem com sobrepeso, ou então ele pega o calendário esportivo dele, ele percebe que vai ter várias etapas, que vai ter muita subida, e ele é um atleta um pouco mais pesado, mesmo que ele esteja dentro do peso, mas que ele não se enquadre no peso daquela temporada, porque vai ter muita prova de montanha, e ele quer perder um pouco de peso. O que ele tem que fazer? Com o uso do SARMs, ele segura a quantidade de músculo dele que ele tem, isso com a dieta adequada, o descanso e o treino adequado. Perfeito. Ele aumenta a potência dele só em manter a musculatura. Porque veja bem, se ele perdeu gordura, ele continua com a mesma quantidade de massa magra, ele vai gerar muito mais watts de potência com o menor peso. Entendeu? Então ele fica muito mais forte. Então por isso que a galera do ciclismo vem usando muito SARMs. Às vezes eu fico um pouco receosa quando a gente fala do SARMs, porque eu vejo que as pessoas querem usar com a ânsia muito grande. Isso. E às vezes até extrapolam a dosagem. Porque eu preciso ganhar massa muscular rápido, porque eu preciso perder peso rápido, porque queimar gordura no caso, porque eu preciso me preparar para uma competição muito rápido. Gente, nada funciona assim. Se você precisa ganhar massa muscular, se você precisa perder gordura, isso não é questão de tempo, é questão de fazer direito. Então comece com um tempo hábil. E o uso dos SARMs, eles podem entrar muito. Eles fazem bem para a sua saúde se você usa de forma correta. Tá? Do mesmo jeito que alguns hormônios que ainda hoje são condenados, mas que são usados por alguns médicos, também podem ajudar. O que não pode é a gente fazer as coisas por conta própria, sem saber o que está fazendo, né? É muito importante você saber o que você está tomando, os efeitos daquilo, tanto benéfico quanto os efeitos maléficos que podem existir, que não tem jeito. Tudo que te dá uma resposta mais rápida pode afetar alguma parte do seu organismo. E pode usar. Como eu falei mais cedo com o Rafa, eles foram criados não só para melhores da performance esportiva, não só para a parte estética do corpo, né? Porque tem muita gente que usa e não compete, Rafa. Tem muita gente da musculação que usa. Principalmente o Astarini, né? Principalmente o Astarini. Androl, como é? Esqueci o nome dele agora. Você falou o que foi mais antigo, o primeiro. O Ligandrol. O Ligandrol. Principalmente esse que ele tem o poder mais anabólico de todos, né? Isso. E além do poder anabólico, eles têm um poder de queimar gordura. Então faz com que o músculo apareça. Porque o que acontece muito? Muita gente tem até uma boa massa muscular, mas tem um percentual de gordura muito alto e esse músculo está escondido. Aí quando você usa um produto de forma correta, você consegue fazer com que o seu músculo apareça, porque você perde gordura, queima aquela gordura, e também trabalhando a força e a massa muscular aumenta. Mas assim, por exemplo, o Astarini, ele é o mais novo, ele é o irmão caçula desses aí que a gente falou, do Ligandrol, do Andarini, do Cardarini, e a gente sabe que tem vários outros, tem Anabólico e vários outros. Muitos. E todos são bem parecidos, viu? O que é que eles fazem? Qual é o mecanismo de ação? Eles se ligam, eles são agonistas dos receptores dos nossos hormônios esteroidais, principalmente o quê? A testosterona. Então, vai aumentar a testosterona? Não necessariamente, mas vai fazer o papel dela na sua massa muscular, ou na sua libido, ou nas funções que necessita-se de muita testosterona para fazer. Né? E isso pode ser um problema, porque depois você pode, se você usa por muito tempo, o seu corpo diminui a produção, né, dessa sua testosterona naturalmente, e aí você precisa fazer a famosa TPC, que é a terapia pós-ciclo, para que seu corpo volte a trabalhar sozinho, sem ele. Mas, como eu estava falando, o Astarini, que é a última criação, a última invenção, ele não foi criado somente para melhorar a performance ou te dar um resultado estético mais rápido.
Ele foi criado para idosos, gente. Para melhorar a sarcopenia em idosos. Isso. Só que assim, o Ostarine tem uma indicação de uso de 10 a 25 miligramas. E quando você usa em idoso, que você quer diminuir a perda de massa muscular, melhorar um pouco aquele idosinho que vem na bengala, que treme a mão, segurando a bengala, porque o músculo está super fraquinho, que não consegue levantar, que não consegue agachar, ele tem um resultado fantástico com o uso dos SARMs. Só que se usa 1, 2, 3 gramas no máximo ao dia, né? Até porque precisa ser usado diariamente. Como a gente fala que é diferente dos que são injetáveis, que tem uma dosagem mais alta, eles, por terem uma dosagem bem mais baixa, eles têm um ciclo de até 24 horas, de 16, 18 a 24 horas no organismo. Então, eles precisam ser tomados diariamente. E além de melhorar essa questão de resistência, sarcopenia em idosos, melhora para aquelas pessoas que têm doenças degenerativas, que têm distrofia muscular, se usa muito também. O andarim... Paciente acamado, né? Paciente acamado, com AIDS, que perde massa magra, fica acamado lá, termina perdendo o osso. O processo sarcopênico fica muito rápido, né? Se usou muito também, principalmente o andarine, para tratar a osteoporose em mulheres e em homens. Porque eles aumentam a agregação, né, o crescimento dessa função, tanto no músculo quanto no osso. Então, ele estimula essa produção. E isso ajuda muito, muito esses pacientes. Só que a dosagem é totalmente diferente, né? Nem pensa, pelo amor de Deus, em chegar e dar para sua mãe aí o que você toma, porque sua mãe tem osteoporose. Varia de 1, 2 gramas, às vezes miligramas. É porque o que acontece? O atleta não é de Deus não, Rizzi. Quem faz atividade física, principalmente para competição, ele não é de Deus não. O que acontece? Apareceu qualquer substância nova, que ele vê que o resultado aumenta a performance, ele sai para tomar. Faz uso indiscriminado. E aí vira um laboratório. E aí depois percebe com a ciência atrás do esporte que aquilo realmente é possível para uso do esporte. E tinha uma pessoa aí perguntando sobre o doping. Realmente, ele pega no antidoping sim. Então, se a sua competição vai ter lá o Instituto ABCD, com certeza corra, porque vão te pegar e você vai ser desmascarado. Não só a eritropoetina, a oxandrolona, o durateston, o dianabol e quantas outras que a galera anda tomando para fazer as provas, ele vai pegar sim. E sempre a gente vai estar falando aqui nas lives, eu vou estar colocando conteúdo também falando sobre o uso de esteroides anabolizantes, porque é uma realidade. A gente sabe que boa parte da população esportiva usa, não estou discriminando, nem estou mandando ninguém usar. Estou falando que é a realidade. As pessoas usam e ficam fingindo que não usam. Mas usam e tem que fazer. Se for fazer, procure um profissional qualificado. Faça da forma correta para poder você não se machucar e pagar a conta do boleto depois. Porque o que vem é problema no fígado, problema no pulmão, problema no coração, no rim e tantas outras coisas. Inclusive, e aí a gente... Inclusive, Rezi, eu te pedi para falar também sobre a inibição do eixo. Só com 6 semanas, ou depende também do número de dose? Isso, depende da quantidade de tempo que você usa e da dose que você usa. Primeiro tem que explicar para a galera o que é o eixo, que eu falei, que eu sei que tem muita gente aqui que não sabe. Explica aí pro o eixo que a gente fala, gente, é a nossa produção hormonal normal, né? Porque, como eu disse, o que é que eles fazem? Eles são, os SARMs são receptores androgênicos. Então, eles se ligam, por exemplo, ao mesmo receptor, vou dar um exemplo simples aqui, ao mesmo receptor da testosterona. Então, para que o seu corpo vai produzir, se para o seu corpo você já tem testosterona suficiente ali, porque algo parecido foi ligado ao eixo. Eles não são hormônios esteroidais, tá? Pelo amor de Deus, nem anabólicos. Eles foram criados para serem parecidos. E aí, pode sim atrapalhar todo o funcionamento, toda a sua função hormonal, o funcionamento natural do seu corpo, mas isso eu vejo muito que
as pessoas com esse problema, Rafa, quando usam dose indiscriminada. Eu nunca peguei ninguém que use dose recomendada, por exemplo, de 10 a 25 gramas do Ostarine, miligramas, gente, pelo amor de Deus, 10 a 25 miligramas do Ostarine, ou 5 miligramas do Andarine, com esse problema. E até 6 semanas é o recomendado pelo laboratório que faz o produto, tá? Esse produto ele não é feito em nenhum fundo de quintal, não, tá, gente? É um produto seguro, sério, que custa caro muitas vezes, né? A gente sabe que nem tudo é baratinho. Então, desconfie. Quando você vê alguém querendo te vender por R$10, o negócio de R$10, não é R$10. E muita gente, Reise, também faz uso combinando substâncias, por exemplo. Isso. Coloca um SARMs e só está utilizando o SARMs, mas também está usando um negocinho por fora. E aí que está o efeito. E aí que corre o perigo. Porque às vezes uma substância pode potencializar a outra e você não ter o ganho que você queria. Um exemplo foi uma pergunta que me fizeram hoje sobre entre a Cardarine e a Ostarine para o ciclismo. Qual ele deveria usar? Pelo meu conhecimento, ele poderia usar a Cardarine, porque a Ostarine vai trabalhar, ele vai ter mais um ganho, né? Vai ser mais anabólica. Então é mais utilizada para as pessoas que querem mais estética, querem mais músculo. A mulherada que está usando muito tem que ficar de olho na quantidade, porque apesar de ela não ter o efeito muito masculinizante, ela tem colateral também, entendeu? Ela não vai ter, nos homens não vai ter diminuição da próstata, nem inchaço da próstata, também não vai ter atrofia de testículo, mas isso depende da dose. A pessoa tem que tomar conta da dose. Eu acho que é muito a dose que se usa, a forma que se usa, né? O que você vai colocar junto. Até, às vezes, você pode achar que está usando testosterona e deve usar junto o Cardarine, o Andarine, o Ligandrol. Não deve, tá? Você está bagunçando tudo no seu corpo. Ou é uma coisa ou é outra. Você tem que escolher nesse momento. Não se dá para usar os dois de uma vez, tá? Mesmo que a dose seja baixa. Não é legal. E assim, a gente vê muito os principais efeitos colaterais, Rafa, as enzimas do fígado se alteram um pouco. Só que assim, se for feito da forma correta, quando você para de usar, quando você dá o tempo de descanso, porque a gente usa 4 até 6 semanas. 6 semanas. Então, a gente dá 8 semanas de descanso. É para voltar ao normal. Então, se eu digo que ele aumenta a enzima hepática, eu não posso prescrever nenhum deles para quem já tem uma doença hepática. Para quem já tem qualquer problema no fígado, seja de uma leve esteatose a uma cirrose, a uma hepatite, porque sim, pode piorar. A mesma coisa para quem tem doença cardíaca. Parece que você está lendo o pensamento, porque uma pessoa tinha me mandado uma pergunta que vai fazer um link perfeito aí. Você falou das enzimas hepáticas, né? Sim. Ele queria saber, por ser um suplemento, ele poderia fazer uso de bebida alcoólica enquanto uso. Ou logo após, acabou o ciclo, acabou a temporada que ele estava tomando, as 6 semanas, ele, Rafa, agora então posso sair para balada, posso beber. Acredito que não, né? Porque o álcool também é metabolizado no fígado. E aí... Perfeito. Tudo que a gente come, gente, é metabolizado no fígado. Então, se você está tomando um SARMs, que você sabe que pode, nem todo mundo acontece, tá? Eu tenho pacientes que tiveram, eu tenho outros que não tem nada. Mas se você sabe que você está usando um produto que pode te provocar alguma alteração no fígado, por que você vai beber ou comer algo que ainda vai sobrecarregar mais o seu fígado? Então, a sua alimentação, a sua suplementação, nesse caso, tem que ser muito bem pensada. Né? Até porque a pessoa está investindo naquilo, né? Para ter aquele ganho de massa magra, de resistência no VO2, está investindo, vai gastar a saúde dele, vai gastar um pouco da saúde dele, ainda depois vai potencializar esse dano, não faz muito sentido. E é um tempo curto de uso, gente, é um tempo de 6 semanas. Então, dá para ficar sem aquela bendita cervejinha, sem a balada, sem a cachaça. Claro que dá. E você vai ver que você potencializa muito seus resultados.
Porque o álcool, o que é que ele faz? Ele te desidrata. Se ele te desidrata, no outro dia você vai reter, fica todo retido, né? Como vocês disseram, estou todo inchado. Isso. E aí vai sumir o músculo que você achou que tinha. Cadê o músculo? Perdeu toda a definição. Né? Vai ter que trabalhar aí mais 3, 4 dias para que esse inchaço, essa retenção de líquido diminua para que o músculo volte a reaparecer. Com certeza não vai perder o músculo por causa disso. Mas, esteticamente, para quem está buscando esse resultado, não vai ficar legal. Então, eu nunca recomendo o uso junto com bebida alcoólica. Por isso que eu volto e falo, não é uma coisa que a gente prescreve toda hora e nem para todo mundo. Inclusive, Rafa, eu tenho que falar que, por uma decisão da Anvisa, o Ostarine está proibido de prescrição, tá? É mesmo? E foi por quê? Só Deus que sabe. Eu acredito que era porque o povo estava querendo botar até na mamadeira das crianças. Porque geralmente é assim. É igual a moringa. Ficou popular, ficou conhecido, todo mundo quer. O povo queria tomar chá de moringa, comer salada de moringa, botar moringa no omelete. Então a Anvisa foi lá e proibiu a moringa. E a gente sabe que a moringa é um fitoterápico maravilhoso, super anti-inflamatório, que ajuda no controle de algumas doenças, mas estava proibido. Agora já liberaram de novo. Passou aquele boom da moringa, já liberaram de novo. Já tinha uma classe, né, de advogados tentando fazer com que a Anvisa libere, até porque não é um suplemento de crivo da Anvisa cortar, né? É um suplemento que vem pronto. Ou já tem pronto para você usar, ou tem pronto na manipulação para encapsular. Então, não seria a Anvisa que teria que fazer esse papel. Mas, por enquanto, nós estamos retidas, proibidas de prescrever o Ostarine. Então, pegando esse gancho também, as pessoas que fazem uso do SARMs saíram usando indiscriminadamente, né? Principalmente esse aqui a Anvisa pegou. Acontece muito também com a mulherada que está usando a oxandrolona, por ela ter um efeito menor masculinizante, achando que, eu não sei se é por causa da sociedade, que elas não querem assumir que é um esteroide anabolizante, e aí falam, não, eu só estou tomando oxandrolona, aí eu posso beber, eu posso fazer tudo, não preciso fazer dieta, ela não me deixa com um efeito masculino. Só que, gente, é um esteroide anabolizante, tem um efeito também significativo no fígado. Você tem que saber a dose que você vai estar tomando, porque senão você pode estar muito bem com aumento clitoriano, aumento de pelos no corpo, engrossamento da voz. Se você faz uso de bebida alcoólica junto com a oxandrolona, também vai aumentar mais ainda a lesão hepática. E isso aí não vai ser legal, vai terminar atrapalhando o que você quer. E outra coisa, a galera da bike que está usando muito oxandrolona Raze, praticamente muita gente usando o oxandrolona, não vou falar nenhum percentual aqui, mas que estão achando também que não pega no antidoping. Ah, não, o oxandrolona é uma droga antiga, que todo mundo já utilizou faz tempo, então já sabem driblar. Não adianta, mesmo que você tome 2 miligramas, dia sim, dia não, se cair no doping, já pega porque essas medicações alopáticas, os hormônios esteroidais e a oxandrolona né, um pró-hormonal, então eles têm uma meia-vida maior, então eles duram mais na sua corrente sanguínea. Tem até 3 dias ele está lá, ou tem resquícios. Esses exames estão cada vez mais refinados, gente. Cada vez mais refinados. Você vê aí, tipo, para as Olimpíadas, os caras desenvolvem kit específico para determinadas coisas. Então, não acha que você parou de usar 5 dias antes da sua competição, que ele não vai te pegar, não, que ele te pega. E você vai também, o uso também, geralmente, a meia-vida, na grande maioria, é mais curta, do tipo oxandrolona, de 12 horas, as pessoas têm que tomar de manhã e de noite, né, no intervalo de 12 horas, mais ou menos. Enquanto o SARMs é de 24 horas, a grande maioria. Sim. Né, se tomar uma dose por dia. Já o oxandrolona, se o cara quer... 24, Rafa. Eles dizem que é de 24. Mas 24 é efeito total. Igual a oxandrolona. Ai, eu nem falo esse nome direito. Igual a oxandrolona.
é de 12 em 12, você precisa tomar 12, porque eles querem que eles funcionam melhor no seu auge. Né? É meia vida. Isso, para manter no alto. Mas isso não quer dizer que a carga ali, não existe aquela carga assim, que você pode tomar. Claro que essa carga vai baixando, vai ter bem baixinha, mas ela também está presente ali. E se for um teste fino, vai pegar no antidoping. Outra coisa que me perguntaram também sobre o implante, né? Que a gente chama o chip da beleza. O G6. A gestrinoma. A gestrinoma com testosterona. Também, gente, pega no antidoping, sim. Se você fizer o exame lá, vai pegar, porque ela aumenta a hemoglobina, aumenta também o hematócrito, que é o que todo mundo fica psicopata da galera da bike, para poder ter mais resistência. Então as pessoas estão colocando, principalmente a mulherada, estão colocando o implante do gestrinoma, mais testosterona, e ainda estão fazendo uso de SARMs, e algumas não satisfeitas ainda colocam oxandrolona. Então elas fazem um acumulado, um ciclo de substâncias para poder ter essa performance que a gente vem vendo por aí. E eu vejo muito... todo, né? E eu vejo se muito engana, vai fazer o antidoping, tem que correr do pódio quando ganha. Quando a gente vai ver o pódio lá e tem o Instituto Antidoping, cadê o pessoal no pódio? Nem sobe no pódio com medo de ter que participar do antidoping, né? E o que eu vejo muito, Rafa, as pessoas se enganam, as pessoas dizem, vou usar por um mês, aí usam um monte de coisa junta. Tem esses efeitos colaterais, como crescimento clitoriano, aumento de um monte de enzimas hepáticas, cardíacas no corpo. Gente, e tem uma coisa, não é porque você parou de usar que, por exemplo, vai baixar de uma vez, não. Muitas vezes o dano fica e você vai ter que trabalhar aquilo por muito tempo para que sua saúde se restabeleça. A gente tem atletas que ficam um ano com a testosterona lá embaixo e aí faz... Aí dá ginecomastia, dá muita coisa. Então, assim, não é uma coisa simples, não é para você fazer da sua cabeça. Procura um médico de esporte, de verdade, que saiba fazer. A gente tem no Brasil todo gente muito boa. E desconfie de gente também que diz que seu resultado vai ser The Flash. Fantástico, que você, eu ia falar isso agora. Em um mês você já virou bodybuilder. Não é assim. Tá? Aí ele já vai estar te dando coisas a mais que você não deveria estar usando tudo junto. Porque tem muito isso, viu, Rafa? Tem muitos pacientes que chegam já com a ginecomastia. Tem paciente que já teve que fazer cirurgia. Então, deixou de usar há 2 anos, só que ficou com o peito grande. E pra quem não sabe, gente, ginecomastia é o homem quando fica com a glândula do peito, mamária, do peito, a glândula mamária bem maior. Parecendo um peitinho de mulher. Exatamente. E não sai. Não sai. Você pode parar de tomar. O paciente que eu tenho, 2 anos ele ficou com aquilo. E ele não tirava a camisa. Porque ele sentia vergonha. Até que teve que fazer a cirurgia. Né? Então, assim, não é uma coisa simples. Mas também não é para deixar de usar. Porque é um produto fantástico. E, por exemplo, o próprio Ostarine, em mulheres... O resultado é assim, estético, eu estou falando, é muito, muito bom. Alguém está falando aí de SHBG. Deixa eu responder isso aqui rapidinho, Rafa. Pode responder. Eu acho que eu já vi umas 3 vezes subir essa sigla aí. SHBG, gente, são proteínas ligadoras de hormônios sexuais. O nosso corpo produz naturalmente, tá? Mas se você está produzindo demais, e ela serve muito para um controle. Se você está produzindo demais... Abra seu olho, tem alguma coisa errada, né? Geralmente tem muito alta o SHBG em mulheres que usam anticoncepcional ou método contraceptivo hormonal. Mas eu uso Dilmirena. Dilmirena, gente, é um método contraceptivo hormonal. Ele libera também hormônio. Tem baixa de testo, né? Ele consegue baixar a testosterona também. Porque o que ela faz? Ela sequestra a testosterona. Então, a gente consegue medir, por exemplo, a testosterona total, a livre e a biodisponível. Nem sempre o que você produz, nem sempre não, nunca o que você produz é o que você utiliza totalmente. E quanto maior sua HBG, menor sua testosterona livre e biodisponível. Então, a gente diz que precisa crivar isso aí. Então, tem suplementos que a gente usa para diminuir. A gente olha também, porque muitas vezes é causa de inflamação, deficiência de algumas vitaminas e minerais, principalmente.
E pode ser outras coisas que aí tem que ser de cunho médico para investigação também. Com certeza. O uso de método anticonceptivo, principalmente os anticoncepcionais, no esporte ele só é válido, no esporte principalmente de alto rendimento, ele só é válido quando ele faz uso contínuo, né? Porque a pessoa não fica com o ciclo menstrual ativo, não vai ter menstruação lá no dia da competição, no dia da apresentação, até no treino fica ruim para ela treinar. Então as pessoas seguem direto com os comprimidos, mas com isso também perde força, perde massa magra, porque fica com a testosterona lá embaixo. Outra coisa, Rezi, que é importante falar, quando você falou que as mulheres têm ganhos fantásticos, lembrando, gente, que tem que ter o consumo de proteína adequada. Sim, não adianta sim. você tomar o soro do super soldado e pensando que com aquilo você vai ter o melhor corpo do mundo, você vai ter a melhor performance na bike do mundo. Milagre, né? Não existe. Não é bem assim, não. E uma coisa que tinham me perguntado aqui, sobre a diferença desses dois mais populares que a gente vem falando. Que um dá mais resistência, o outro dá mais força. O que dá mais resistência também vai te ajudar na hipertrofia, mas só pelo efeito do treinamento você resistir mais, mas ele não vai ser específico para te dar um aumento de VO2, de resistência muscular localizada para performance de esporte de endurance, certo? Um é melhor direcionado para ganhos de força e de hipertrofia, o outro de performance aeróbica, de resistência mesmo, lá no longão, para as pessoas entenderem. Perfeito, eles são bem parecidos, mas é claro que nem todos têm a mesma potência, né? Vamos dizer assim. Com certeza. E a gente sabe que o Cardarine, que o Ligandrol, eles são muito mais potentes do que o Mostarine e o Mandarine, né? Olha, o Cardarine, Rezi, eu tenho relatos de alunos que começam a usar no primeiro mês e querem ficar usando o tempo todo. Eu mando segurar. Segura, pelo amor de Deus, que tem que fazer até 6 semanas para poder depois... Nem precisa fazer o desmame. Tem que cortar logo, ele faz aquele período para o corpo se estabelecer e usa de novo. Então, na dúvida, você que é ciclista, você tem que saber qual que você vai usar. O Mostarine ou o Cardarine? Para mim, o Cardarine seria melhor. Tem um ganho mesmo... Tem um ganho assim na primeira, segunda semana, você vai usando. Aumenta a resistência demais. E o que o ciclista precisa é isso, né? O ciclista ele não precisa ser grande e musculoso. Ele precisa ter boa massa muscular e ter muita resistência física. Principalmente para quem está aí. Exatamente. Então, o Cardarine, ele entra pesado nesse aspecto. Assim como tem outros também, que a gente não citou aqui, porque senão a gente passa a noite toda falando. Mas eu determino assim, Cardarine, Andarine, o Ligandrol, vai muito para a questão de atleta, é muito atleta que usa, e já o Ostarine é mais para o pessoal da musculação, assim como o Ligandrol o pessoal também usa muito, mas vai mais para cunhos estéticos. A mulherada está usando muito, os homens usam muito. Né? Também pelo efeito de... Tem baixa retenção de líquido, né, Rezi? Com efeito anabólico, eles são considerados com baixa retenção, né? Isso. Porque o que ele faz? Ele simula que sua testosterona está alta. Gente, por que o homem tem muito mais massa muscular do que nós mulheres? Por que o homem tem muito menos celulite? Por que o homem fica muito menos inchado e retido? Por conta da questão hormonal. Então, quanto mais você aumenta, tanto no homem quanto na mulher, a testosterona, ou a falso aumento da testosterona, mas que ele esteja ali, menos esses efeitos de retenção de líquido, de perda de massa muscular, de cansaço, porque melhora muito também a resistência, o cansaço, a fadiga crônica, você vai ter. Então, só que tem uma coisa também, tem muita gente que usa por muito tempo, Rafa, e para de sentir esses efeitos. Porque há um processo... Isso, há um processo adaptativo do corpo. E é nessa hora que a criatura quer aumentar a dose. Aí é que mata a gente. É igual a cafeína, a galera quer começar com a dose e vai aumentando e nunca mais para. Quando vai ver, está tomando 800, 700 miligramas. É por isso que é importante. Não tem mais efeito. É por isso que é importante fazer a dessensibilização do organismo. Você dessensibilizar quer dizer que você vai continuar usando aquele produto por um bom tempo ainda, mas que o seu corpo não pode se adaptar a ele.
né? E quando a gente fala dos SARMs, além de tudo, tem o perigo de você cursar com o hipogonadismo, com a diminuição real da produção dos seus hormônios que você produziria naturalmente. Uma coisa muito importante aí também, quando a gente fala de produção hormonal, os hormônios são produzidos, gente, a partir do colesterol. Então, não baixem demais o colesterol de vocês. As pessoas não infartam porque eu tenho colesterol alto. As pessoas infartam porque estão inflamados, têm a glicemia alterada, triglicerídeos alterados e a molécula de glicose, quando se junta com a molécula de gordura, é que é o problema. O problema não é só o seu colesterol, não, porque ele é usado para produzir muitos hormônios sexuais, né? O estradiol, a testosterona, e homem também tem estradiol, porque também é importante para a manutenção da massa muscular, só que, claro, em menor quantidade do que a mulher. E falando de hormônio sexual, para quando acabar a live, ninguém sair daqui correndo na internet para comprar, preste atenção, lembra que a gente falou que ele pode ter inibição do eixo, se você continuar fazendo uso acima de 6, 7 semanas, tem gente que está tomando 8 semanas e tem feito a TPC, que é a terapia pós-ciclo. Essa TPC, ela vai ajudar com que seu corpo comece e volte a produzir aquela quantidade de hormônios que foi deixada de lado quando você estava tomando a substância. Então, isso vai fazer com que você se mantenha em um platô hormonal, vamos dizer assim. Porque imagine você que está fazendo uso de uma substância dessa e que inibiu o eixo, isso quer dizer que seu corpo vai parar de produzir testosterona naturalmente, principalmente para os homens. E aí você vai ter atrofia testicular, menor produção de espermatozoides, isso podendo até chegar a uma impotência ou então você ficar estéril sem poder ter filho. Então, é muito importante, não é brincadeira, você tem que saber o uso que você vai estar fazendo daquela substância. Se fosse, Reise, para poder você indicar uma pessoa para tomar, qual seria o primeiro passo? Exame laboratorial? Com certeza. Com médico? Por conta das... Primeiro que você tem que dosar todos os seus hormônios para ver como eles estão. Porque, gente, não adianta tomar se seus hormônios estão todos lá embaixo. Primeiro você adequa a sua função hormonal, o seu ciclo circadiano, que tudo esteja funcionando e produzindo. Porque senão, isso aí, você vai tomar e você não vai ter o efeito que você espera, porque está entrando como um complemento e não como um suplemento. Eu falo isso, acho que umas 10 vezes no meu dia, porque o que eu mais vejo as pessoas é dizer assim, mas eu estou tomando vitamina B12, mas não come nenhuma fonte de vitamina B12. Essa B12 nunca vai subir, porque aquilo que você toma, você tá usando. Então, pode acontecer a mesma coisa com SARMs também. Se você está com a testosterona lá embaixo, se você não produz, se você já tem o hipogonadismo, se você já tem problema de deficiência de zinco, magnésio, B6, ferro, cobre, vanádio, vitamina D. D de vergonha na cara também. Mentira. Se você já tem problemas nessa produção, primeiro corrige, tá? Muitas vezes, Rafa, quando se corrige isso, a pessoa não quer nem mais fazer o uso, porque os resultados começam a aparecer. Pois é. Não adianta. Porque o problema é que estava faltando... Exatamente. Porque o problema é que estava faltando muito. Tá? E se tiver tudo bem com sua produção hormonal, ótimo, vamos suplementar para melhorar ainda mais, seja questão de performance ou de estética. Mas o seu rim tá bem? O seu fígado tá bem ou você se encarca na cachaça 3, 4 dias na semana, inflamando o seu fígado o tempo todo? O seu coração, como é que tá? Suas enzimas hepáticas? Você corre risco de ter um infarto? Um derrame a qualquer momento? Como é que está seus fatores inflamatórios? Como é que está sua homocisteína, seu fibrinogênio, seu PCR? É muita coisa que se precisa analisar. Antes, durante o uso, se for por mais de 4 semanas, e depois também, porque aí a gente vai fazer o inverso. Quando eu uso ou quando algum paciente meu, né, que eu não costumo fazer uso, mas quando algum paciente meu faz uso, eu tenho um cuidado muito grande na hora de fazer o planejamento alimentar. Eu gosto muito, por exemplo, de colocar alimentos hepatoprotetores, o abacate, os alimentos verdes escuros, que ajudam o fígado a trabalhar, que ajudam a fazer essa detoxificação hepática.
Limito mesmo o consumo de carboidrato refinado. Não vai deixar de comer carboidrato, mas vai deixar de bater aquele prato de lasanha, aquela pizza e aquele macarrão do domingo, o açúcar branco, os sucos de caixa, o famoso açaí cheio de glicose, de xarope de milho. A gente limita mesmo, mas a gente não limita você comer carboidrato de verdade, comida de verdade, carboidrato complexo. Essas coisas precisam estar bem alinhadas, porque aí você usa o produto, você tem os fins que você quer, seja de melhora de performance, sejam estéticos, e você não tem a lesão que o mau uso pode provocar. Ô, Reise, tem muita gente que está fazendo uso acima de 8 semanas e está fazendo a TPC junto, achando que vai dar resultado. Você tem alguma opinião sobre isso? Não vai dar o resultado. Por quê? O que é que está acontecendo? Vamos dizer que eu digo a Rafael, a partir de hoje você não precisa mais trabalhar. Você ganha quanto mil por mês? 20 mil. Então pronto, pode ficar na sua casa que eu vou te dar 20 mil reais todo mês. Você acha que ele vai querer trabalhar, gente? Não, a mesma coisa é o seu corpo. Porque o seu corpo vai voltar a produzir o hormônio se ele tem uma falsa sensação que você está dando, ou você está tomando o SARM que se liga ao receptor androgênico de testo, ou você está injetando a própria testo, ou usando esses outros pró-hormonais. Né? Então não funciona. Para você fazer a terapia pós-ciclo, você tem realmente que desensibilizar o corpo para que seu corpo sinta a necessidade e volte a produzir. E nesses casos, eu já vi médicos fazerem, Rafael, deixa de usar tal produto, começa a usar uma testo em gel, bem baixinha, só para você não sentir tanto a diferença, porque o problema é que as pessoas sentem muita diferença quando deixam de usar, tanto na forma, quanto na percepção de esforço, de cansaço, de vitalidade. Então aí acham que, pô, eu preciso tomar. Fica E acaba dependente, né? Exatamente. Acaba gerando um problema para o longo da vida. E aí, se o seu corpo decidiu que ele não vai mais produzir, ferrou-se. Aí você acontece muito também com o atleta competitivo, né? Seja na bike, ou na musculação, ou até mesmo na estética. Porque ele está tão acostumado em olhar para o espelho e ver aquele padrão que ele criou, ele está tão acostumado de subir na bike, ter aquela performance, ou então de subir no palco para mostrar os músculos, que quando ele para de tomar, ele acha que nada daquilo ali faz parte. Acabou para ele, nunca mais vai ganhar, nunca mais vai correr bem, ele vai voltar a querer fazer uso. Né? Ele fica psicodependente também da droga. Mesmo que os hormônios dele voltem ao normal, ele faça a TPC toda correta, depois ele tem que ter um trabalho muito forte da mente, porque senão ele realmente fica viciado naquela sensação, né, no uso. Eu não sei, você trabalha mais com atletas de competição do que eu, mas eu vejo muito isso acontecer na estética, porque é aquele negócio, eu já tive esse corpo e eu quero ter esse corpo para sempre, eu quero manter. E muitas vezes para manter ou para ter para sempre, você precisa continuar o uso. Né? Porque não se engane, viu, gente? O fisiculturista, ele faz uso a vida toda. Ele não está importando se ele vai ficar com o testículo atrofiado, se ele vai parar de produzir testosterona. O esporte dele é a vida dele. Então ele vai subir no palco, a profissão dele, ele vai dar o melhor dele, então ele faz uso. O atleta profissional que faz uso de outras substâncias, a mesma coisa, são atletas profissionais, eles ganham para isso. Agora o que eu fico indignado é um bocado de atleta amador, sem condições às vezes, de ter até mesmo equipamento, então de procurar um médico, um nutricionista, um treinador, estão fazendo uso dessas substâncias e estão se dando mal. O problema é o uso indiscriminado. É isso que faz com que a Anvisa proíba, é isso que faz com que nós no Brasil não tenhamos muitos suplementos bons que a gente podia ter para nos ajudar no nosso dia a dia. Né? Aqui tudo é muito engessado, então, mas eu acho que é também por conta da educação do povo. O que é, Rafa? Porque você tanto ri. Porque o povo, eu estou dando risada que o povo escreve tanta besteira e Bambam fica falando besteira, eu fico rindo. E aqui para mim trava, o comentário já não sobe mais, não fica na minha cara, mas por isso tudo bem. Que eu dou risada. Mas fala. Quando eu consigo ler, viu, Reis, que eu sou cegueta, fico perto aqui.
Mas Você precisa usar óculos. Você precisa usar óculos. Eu tô de lente aqui, você não sabe qual é meu grau. Ah, é? Você vai ficar doido, cegueta. Mas conte, Não, desculpa, te perdi. você já ouviu falar no miostatin? Sim, sim. Ele tem um mecanismo um pouquinho diferente. Quando surgiu ele, inclusive tem um ativo natural que imita ele, sabe? E é bem legal, porque a miostatina é uma substância que o nosso corpo produz para limitar o ganho de massa muscular, não é isso? Corrija-me se eu estiver errada. Não. Quando você é mulher ou você é homem, principalmente mulheres é mais rápido isso, quando você já está bem fortão, o seu corpo diz, epa, pera, ele está baixando demais o percentual de gordura. Porque o percentual de gordura é uma proteção para a gente. Como a gente falou agora há pouco, é na gordura que os nossos hormônios são produzidos. Então, eu já vi mulher com percentual de gordura muito baixo que não menstrua. O corpo esqueceu que ela é mulher. Homem com percentual de... Eu tenho paciente teimoso, inclusive, que tem percentual de gordura muito baixo e que a produção de testosterona lá embaixo também. Que não consegue naturalmente aumentar a produção de testosterona. Eu mando essa criatura comer uma porcaria, mas é difícil. Então, existem esses SARMs também, que a gente, na verdade, há uma briga aí que diz que ele não é um SARM, que ele é uma substância, tararê, tararê, de outro jeito, mas a gente ainda considera, porque ainda está classificado assim, que inibe essa miostatina. E fazendo isso, o céu é o limite para o ganho de músculo. Né? Só o que te impede é você não ter os substratos necessários para ganhar músculo, que é proteína e carboidrato, e gordura boa. Tem até uma raça, se eu não me engano, de um touro, que ele tem um problema na miostatina, então ele é muito, muito musculoso, mesmo sem fazer exercício. Não lembro muito bem. Dão também nos Estados Unidos, não façam isso aqui, pelo amor de Deus, tá? Eu sou a defensora dos bichos. Se você ensinar isso aí, o povo vai. Diga aí para ver o que é. Não, então eu vou falar mais não. Esquece. O povo é doido. Eu vou falar que eles aplicam nos cachorros. Sim, aplica muito. Nos pitbull. Gente, é normal um pitbull ser forte, mas não é normal um pitbull ser musculoso definido. Ele não faz musculação para isso. Né? Então aquilo ali tem alguma coisa errada. Né? Quando cresce é demais, o povo é muito doido, velho. O povo é muito doido. Gente, tá faltando 2 minutinhos. Como já? A gente vai deixar. Já. 1 hora de live. Para quem quiser contratar a Reise, bater um papo, saber mais informações sobre consulta online ou presencial, esse dia está suspenso, mas já volta. Só essa semana, com fé em Deus. E eu tava falando pra Rafa que eu tava rouca de tanto de consulta online. Eu acabei de sair, quando você mandou a mensagem, eu tava finalizando finalizei a consulta, era 19h20. Para fazer um resumão, que eu sei que quando acaba aqui, Reise, meu direct fica parecendo um bombardeio. Para fazer um resumo, para a galera que está tomando SARMs ou quer fazer uso, lembrar de fazer a TPC se passar de 6 semanas, lembrar de procurar um médico, um nutricionista, um treinador. De levar a bateria de exames completa. Fazer a bateria de exames. Se você for ciclista ou qualquer outro atleta de esporte de endurance, procure usar a Cardarine, porque ela vai ser melhor do que a Ostarine. Né? Porque a Ostarine se você tem história de câncer, não pode. Não pode, fique atento a isso. Faça todos os seus exames, que isso vai te ajudar a você ter mais ganhos. Lembrando, primeiro, treino e dieta. Depois você pensa em outra coisa. Quando você arruma isso aí depois ainda antes de você pensar tem outra coisa, tem que ter o descanso. Treino, dieta e descanso. Depois você pensa em outra coisa. Se você não tem nada disso ajustado, se você coloca os SARMs, não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada. Então procure primeiro se programar, se organizar, para poder você fazer uso, tá certo? Só um recadinho aqui, Reise. Tem muita gente me perguntando sobre 2 produtos. O primeiro é o grupo de desafio. Agora a gente mudou o formato do grupo de desafio. Quem quiser participar, o início é imediato.
Então você não precisa eu marcar a data para poder você entrar no grupo. Início imediato. Se você comprar o grupo de desafio, que era R$ 57,00, agora está por R$ 19,70, é só por tempo limitado, você já começa o seu desafio. Lá vai ter dicas de alimentação, suplementação e um desafio de bike e um treino calistênico, todos os dias. E o programa de treinamento do Zero ao Pódio, que é para aquela galera que fica chorando que está sem dinheiro para contratar um treinador. Eu peguei, abri de bandeja, ele realmente vai aprender a montar o treino dele, ele não vai depender de treinador. Mas se mesmo assim, se ele ficar com dúvida em montar o treinamento dele, nesse primeiro mês, eu mesmo vou montar o treino. E passando o segundo, o terceiro, ele quiser continuar, a gente dá continuidade. Mas dentro do programa do Zero ao Pódio, ele aprende a montar o treino dele. Periodização, vai ter aula lá com a professora Reise, ensinando a suplementação, a alimentação, treino calistênico, tem tudo. Então, gente, gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, né, por esse bate-papo e essa consultoria que a gente vem fazendo aqui. Isso não é uma live comum, é uma consultoria para todo mundo, para poder gerar conhecimento. Eu sei que tem muita gente que fica chateada porque eu abordo alguns temas, tipo anabolizantes, alguns temas polêmicos, mas só que isso faz parte da informação. E é para todos. E é exatamente isso que a gente traz. Informação. A gente não está induzindo o uso de ninguém a nenhuma substância, tá, gente? A única coisa que a gente diz que vocês não podem deixar de beber é água. Tá? Todos os dias em grande quantidade, por favor. Então, como o Rafa falou, o importante, resumindo, façam o básico primeiro, porque se você não fizer o básico, você vai usar, vai ficar dependente o resto da vida e não vai ter o resultado que você espera. Você vai estar jogando o seu dinheiro fora. Eu tenho um desenhozinho no meu consultório que eu mostro para o paciente o que é que ele tem que fazer para ele ter bom desempenho e hipertrofia. Ele tem que se alimentar bem, treinar constante, ele tem que descansar, ele tem que dormir bem. E por último, vem a suplementação. Seja de um whey protein a um SARMs, tá? Mas é o básico. Gente, estou aqui no Instagram, @ReiseCunhaNutri, fazendo consultas online e presenciais, tá certo? Quem quiser te procurar, Reise, e falar que é indicação de Rafa Lira, tem um descontozinho? Ai, meu Deus, ele me acaba. Tem sim, tem sim. Vai ter. Show de bola. Vai cortar a live, já está contagiando. Então, gente, um beijo, boa noite. Terça-feira estaremos aqui. Rafa, muito obrigada. Tchau, gente. Valeu, gente. Quem está perguntando se eu vou conseguir salvar a live e deixar aqui disponível no Instagram, depende do Instagram, porque tem vezes que ele não salva. Tá certo? Forte abraço a todo mundo. Até mais.